Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo aqui, tratando do artigo 328 do Código Penal, usurpação de função pública, né? A gente está entrando agora nos crimes praticados por particular contra a administração em geral, e a gente vai ver que o fato de ser particular não significa que não possa ser também cometido por funcionário público, tá? Então diz lá o 328, usurpar o exercício de função pública. Bom, o que é usurpar, né? Usurpar é quando você alcança alguma coisa ou você tem alguma coisa de uma forma ilegal, né? Você alcança sem ter direito para aquilo. E você pode fazer isso mediante fraude ou você exerce de forma indevida, né? Não precisa ser necessariamente mediante fraude. É um crime de forma livre, você pode praticar ele de qualquer coisa. Quando a gente fala em função pública, a gente está falando de qualquer atividade pública e ela pode ser desenvolvida a título gratuito ou oneroso, ou remunerado, né? Não importa. De qualquer forma que você se valha, né? Ou que você atue, né, como servidor público, numa função pública que você não tem, a gente está na usurpação de função pública. A gente tem então como sujeito ativo qualquer pessoa, mas pode ser o Ministério Público, funcionário público também, quando ele exerce uma função que não é dele. Então vamos imaginar um exemplo mais fácil de a gente entender: o escrevente que acaba atuando como juiz. Ele é funcionário público, mas ele está atuando numa função que não é dele. Né? O oficial de promotoria, que acaba atuando como promotor. Então, né, ele está usurpando a função de promotor, né? Porque ele não tem aquele exercício, né? Ele não tem aquele direito de exercício daquela função pública. O que se protege aqui é a eficiência da administração pública, o prestígio da autoridade, embora eu não goste muito desse termo, o prestígio da autoridade, né? Mas a proteção é para o próprio cidadão, né, em face da administração pública, né, para que os atos sejam praticados por quem realmente devem exercê-lo, né, e não por nenhuma outra pessoa. A gente tem algumas situações que são consideradas atípicas, né? Por exemplo, uma mera irregularidade na função pública. Vamos imaginar que ele tem uma função que é parecida com a outra e ele acabou confundindo. Então, a gente não tem nem dolo, né? Então não há nem porquê a gente falar no crime aí. Uma função que não existe, ele acaba dizendo que está agindo como se fosse... Vamos pegar um exemplo aí o sujeito se autoproclama xerife de uma cidade, quer dizer, é uma função que não existe no Estado aqui no Brasil, né? Então não está praticando crime nenhum, porque ele não está exercendo uma coisa que não existe, né? Quando ocorre a contratação irregular, vamos imaginar, o sujeito foi aprovado no concurso, assumiu, entrou em exercício, depois foi anulado todo aquele concurso lá. Então a contratação foi irregular, né? O fato é atípico, quer dizer, não se fala em usurpação de função pública, porque ele efetivamente, quando exerceu, ou o período que ele exerceu, ele podia, né? Então não é se falar em afronta aí o artigo 328 do Código Penal, né? O artigo 329, muito interessante, né? O crime de resistência, né? Que a gente vê muito por aqui, né? Uma coisa mais ou menos comum, né? Então vem lá: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que o sujeito passivo nem sempre é o funcionário público. Pode ser alguém que está lhe prestando auxílio, né? Mas vamos lá primeiro nos verbos. Opor-se. Opor-se quer dizer colocar obstáculo, dar combate, não querer fazer, né? Mas o não querer fazer é de uma forma violenta, porque ele diz aqui, ó,
mediante violência ou ameaça, né? Essa violência aqui tem se entendido que é a vis corporalis, né? A violência física, não a violência moral, né? Psíquica. E quando fala em ameaça, deve ser aquela ameaça que realmente seja séria a causar um mal injusto ao funcionário. Aqui a gente tem a vis compulsiva, né? Então, mas ela deve ser uma violência apta a causar esse mal injusto, que deixa o funcionário preocupado, né? E o 329 é uma ação contra a pessoa, não é contra a coisa. A resistência, o crime de resistência é sempre contra a pessoa, do funcionário público ou quem está lhe dando apoio, quem está lhe ajudando. Um outro detalhe, para que haja resistência, o ato praticado pelo funcionário público competente, o que quer dizer isso, né? O funcionário que está praticando o ato é aquele que efetivamente pode praticar. Se for um que não pode praticar, a resistência, né, a oposição da pessoa, ela é legítima. Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. A lei é que trata a competência ou a atribuição do funcionário para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Então, há necessidade que ela seja praticada pelo funcionário competente. E é evidente, né, que a conduta, a ação, o ato do funcionário público, ele deve ser um ato legítimo, né, legal, né? A gente tem uma discussão aí no tocante à possibilidade de o funcionário público ser sujeito ativo desse crime. Há uma controvérsia na doutrina, na jurisprudência, alguns entendem que não é possível, que isso é só um crime praticado por particular contra a administração pública, mas a gente tem uma parte também entendendo que é possível sim, né, que não há nenhum problema. Tem se entendido também que a simples ofensa não constitui crime, né? A simples ofensa ao funcionário ou à administração pública não constitui crime de resistência. O crime aqui exige um dolo específico, né? A oposição à execução do ato, né? Ou, né, do funcionário que vai executá-lo ou de quem o auxilie. Então tem se entendido que o dolo tem que ser específico à oposição daquele ato, não é simplesmente, né, não vou, né? Tem que ser específico. A gente tem uma qualificadora no parágrafo 1º, se o ato em razão da resistência não se executa, ou seja, a resistência foi tão forte que o funcionário público não conseguiu cumprir, né? E o parágrafo 2º, a gente tem aqui o concurso material, né, ou concurso necessário, né? As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, ou seja, se da violência surgiu ou teve como resultado uma lesão corporal, ele vai responder pela lesão corporal. Se teve um homicídio, ele vai responder pelo homicídio também, né? Então a gente tem um concurso necessário aqui, um concurso de crimes necessários, né? Quando a gente fala aqui na resistência, a gente fala sempre de uma resistência ativa, imperativa, né? O legislador, ele não pune a resistência passiva. O que é aquela resistência passiva? É aquela chamada atitude gândica, né? De Gandhi, né? Que lá, no início do século passado, século XIX, agora já não lembro se é século XIX ou XX, né? Mas acho que foi no início do século passado, o domínio inglês na Índia, que Gandhi sugeriu para a população não cumprir as determinações dos ingleses, mas também não resistir às investidas deles, mesmo que violentas. Eles não respondiam com violência, né? Eles ficavam simplesmente quietos. Então, essa chamada atitude gândica, né, ou essa resistência passiva, vis civilis, né, chamado vis civilis, é considerado fato atípico, porque ele não está se opondo, na verdade ele está quieto. É o policial que vai prender, o cara endurece lá e não deixa ir,
não consegue algemar porque ele endurece. É o policial que vai prender e ele fica todo mole lá, que precisa ser pego no colo para ser transportado, né? Isso não tipifica resistência, tá? Não tipifica resistência também a indisciplina. A indisciplina do subordinado com o superior hierárquico, né? Isso se resolve pela via administrativa e não pela via penal. E uma discussão interessante com relação à embriaguez. Nós temos autores e decisões judiciais entendendo que a embriaguez não tipifica o crime de resistência. E a gente tem autores e decisões dizendo que a embriaguez tipifica o crime de resistência. Se a gente lembrar lá do artigo 28 lá do Código Penal, a embriaguez não é motivo para isentar o agente de pena, né? Salvo se a embriaguez ocorreu por caso fortuito, força maior. Fora isso, ele responde, embriagado responde pelo crime da mesma forma, né? E eu não sei porque alguns autores e algumas decisões entendem que no caso da resistência não. Aliás, não é só na resistência, desobediência e desacato, a gente tem essa mesma discussão aí, né? Eu compartilho do entendimento, embora seja minoritário, né? Mas eu compartilho do entendimento que a embriaguez voluntária não pode ser motivo para que o sujeito não responda pelo crime, salvo você, né? A embriaguez excluiu o dolo, mas se ela não excluiu o dolo, ele responde pelo crime da mesma forma, né? Não vejo razão para que isso seja interpretado de forma diferente, mas a gente tem essas decisões sim, ok? Já continuamos, tá?